Boa tarde, colegas. Vamos dar início à sessão do Conselho Superior de número 39 de 2025. Meus cumprimentos ao conselheiro Porce, conselheiro Lorenzon, conselheiro Marcelo, diretor-geral Carlos Alvim, conselheiro Lucas e conselheiro Juliane. Cumprimentos também aos colegas que estão aqui nesta sala do Conselho Superior e também aos que nos assistem online. Vamos começar com a aprovação da minuta da ata 36 de 2025. Algum ajuste, colegas? Certo? Então, aprovada a ata de número 36 de 2025. Vamos passar às matérias. Hoje temos um processo, a nossa pauta é curta, mas este processo é bem importante também para o município de Uruguaiana. Começar, então, com análise do processo 1953-3900-250, que trata da homologação dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário no ano de 2024. O relator é o conselheiro Algir Lorenzon e o revisor o conselheiro Lucas Fur. Conselheiro Lorenzon, o senhor tem a palavra, por favor. Obrigado. Saudações. Excelência, conselheiro Porce, está conosco, conselheiro Porce. Estou sim, conselheiro Algir, boa tarde, meus cumprimentos. Conselheiro Lucas, conselheiro Ricardo, senhor diretor-geral, senhoras que estão participando desta sessão, essencialmente, online, de imediato, então, fazendo a leitura do relatório. O processo foi inaugurado pela Diretoria de Regulação Econômica, DRE, para homologação dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário. Conforme a informação DRE número 142/2025, foi inicialmente apresentado um quadro com a discriminação mensal dos valores arrecadados pela BRK Ambiental Uruguaiana com a tarifa de disponibilidade no período de junho a novembro de 2024 e de dezembro de 2024 a maio de 2025, com base no que foi informado pela empresa nos apresentados pela concessionária, cujos documentos estão aqui citados e numerados. Todavia, o total do valor auferido no exercício 2023 já havia sido homologado através da resolução homologatória número 599/2025. Assim, em função do disposto na resolução normativa número 39/2018, em seu parágrafo 4º do artigo 16º, foi apurado o período anual de janeiro a dezembro de 2024. Na referida informação, a DRE também apresentou que, considerando o tempo decorrido até a presente homologação, quanto à atualização do total arrecadado no exercício 2024, em observância ao princípio da uniformidade dos critérios, adotou a mesma metodologia de atualização pelo valor médio do período citada na informação DT número 49/2021 para a Corsan. E na informação DT número 125/2022, processo 0009823900/22, dígito 7, para a BRK Ambiental Uruguaiana, aprovada pelo Conselho Superior desta Casa nas resoluções homologatórias 366/2022 e 422/2023, respectivamente. Todavia, destacou que na resolução normativa número 39/2018 não há previsão de correção dos valores para homologação. No entanto, a atualização tem como princípio basilar a razoabilidade, visto que busca somente corrigir a perda de valor do dinheiro causada pelo decurso do tempo. Por fim, recomendou que fosse homologado o valor total de R$ 363.071 referente ao período de janeiro a dezembro de 2024, a ser destinado à conexão dos imóveis dos usuários enquadrados
na categoria residencial social, em observância ao parágrafo 4º do artigo 16º da Resolução Normativa 39 de 2018. Por meio do encaminhamento número 2966/2025 da Diretoria Geral, foi encaminhado o expediente para apreciação do Conselho Superior. Este é, eminente presidente, o relatório. Obrigada, conselheiro Lorenzon. Nós temos a inscrição aqui, conselheiro, para a sua sustentação oral do doutor... Só um minutinho. Do doutor João Carlos dos Santos, da Associação de Defesa do Consumidor de Uruguaiana. Não sei se o doutor João Carlos nos ouve. Está chegando ali. Doutor João Carlos, seu áudio, por favor. Nem áudio? Hã? Doutor João Carlos. Tem que liberar. O senhor pode abrir o seu áudio, o seu vídeo, por favor? Só consta JS. É. Ah, Tá entrando. Estava bloqueado aqui. Boa tarde, senhora presidente, conselheira, Luciana, mais conselheiros, boa tarde. Eu vou só, na verdade, já que vi o relatório, não tem muito o que eu falar, é o relatório técnico e a soma de valores, então vou apenas cumprimentar a equipe conselheira, todos os conselheiros, Conselho Superior e os demais funcionários da GEG. E não vou fazer uso da palavra. Não vou tomar seus tempos. Muito obrigado. Certo. O senhor é sempre bem-vindo aqui. Muito obrigada. Então, conselheiro Lorenzon, o senhor pode prosseguir, por favor. Doutor João Carlos, é um prazer ouvi-lo mais uma vez. E agora não estou mais vendo, mas não sei se você está ouvindo. Estou ouvindo. Está ouvindo. Então, as suas considerações rápidas, todas elas é no sentido de agradecer e cumprimentar. Só isso? Só isso aí, perfeito, só isso. Isso faz parte do trabalho do advogado também, muitas vezes, homenagear, cumprimentar, concordar. Meus cumprimentos, Vossa Excelência. Obrigado. E ouvir também a equipe técnica aí. Muito bem. Senhora presidente, posso prosseguir? Então, agora é da fundamentação. Através de convênio específico firmado com a AGERGS, o município de Uruguaiana delegou a regulamentação dos serviços públicos de abastecimento de água potável e de esgotamento sanitário, competindo à agência exercer suas atribuições conforme o contrato de concessão elaborado pelo município de Uruguaiana. O contrato de concessão 160/2011, firmado em 26 de maio de 2011, entre o município e a concessionária Foz de Uruguaiana S.A., a atual BRK Ambiental Uruguaiana S.A., disciplina a forma de prestação dos serviços concedidos, especificando direitos e obrigações das partes ao longo da vigência da concessão. A Resolução Normativa 39 de 2018, emitida pelo Conselho Superior, estabelece incentivos aos usuários para a conexão dos imóveis ao sistema de esgotamento sanitário operado pela concessionária BRK Ambiental no município de Uruguaiana, e disciplina a cobrança pela disponibilidade do referido sistema, caso não seja realizada a conexão nos prazos regulamentares. Dispõe que, artigo 13º, a disponibilidade da rede de esgotamento será cobrada na primeira fatura emitida após o vencimento dos prazos previstos nesta resolução e perdurará até que o usuário realize a ligação do imóvel à rede pública de esgotamento. Quanto à destinação dos valores cobrados, estabelece, artigo 15º, os valores arrecadados pela concessionária, referentes à tarifa de disponibilidade pela não ligação ao sistema de esgotamento sanitário, serão contabilizados em rubricas contábeis específicas, devidamente identificadas para a fiscalização do poder concedente e da AGERGS. E o artigo 16º, o valor correspondente a 50% da arrecadação contabilizada nas rubricas referidas no artigo 15º, será utilizado para a amortização de eventual desequilíbrio gerado, conforme previsto no artigo 18º, em função dos incentivos efetivamente concedidos,
previstos nos artigos 10º e 11º, realizando-se nas revisões ordinárias quinquenais, observando-se o disposto nesse artigo. Parágrafo 1º do artigo 16º. Caso o valor previsto no caput deste artigo seja superior ao contabilizado pelo incentivo à conexão previsto nos artigos 10º e 11º, o montante excedente deverá ser utilizado em benefício dos usuários da categoria residencial social, enquadrados na situação de não conectados à rede de esgoto, mediante ações relacionadas à viabilização da conexão da ligação dos imóveis destes usuários. E o parágrafo 2º desse mesmo artigo, 16º, persistindo o saldo positivo da diferença entre o valor arrecadado conforme o caput e o valor utilizado nos termos do parágrafo 1º deste artigo, esse saldo será destinado à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro, visando a modicidade tarifária. E segue o parágrafo 3º desse artigo. O encontro de contas entre os montantes arrecadados em função da tarifa de disponibilidade, pela não adesão e pelos incentivos à conexão, de modo a possibilitar o cumprimento do previsto no parágrafo 1º, deverá ser realizado anualmente a partir de 1 ano após a vigência desta resolução. Parágrafo 4º, ainda do artigo 16º. O poder concedente e a concessionária submeterão anualmente à AGERGS para homologação destinação específica para os usuários de eventual saldo excedente. E ainda, o parágrafo 5º. A concessionária deverá apresentar ao poder concedente e à AGERGS relatórios semestrais, entregues nos meses de junho e dezembro, com informações mínimas sobre o número de imóveis não conectados, número de imóveis conectados no período, o valor dos incentivos financeiros concedidos e o valor da arrecadação decorrente da cobrança da tarifa de disponibilidade. E o artigo 17º diz que o valor remanescente da arrecadação prevista no artigo 15º constituirá receita ordinária da concessionária. E o 18º, artigo 18º, diz que os relatórios de que trata o parágrafo 5º do artigo 16º serão avaliados pelo poder concedente e pela AGERGS, no âmbito das revisões ordinárias quinquenais para verificação do equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Quanto à matéria, cabe mencionar ainda o disposto no artigo 45 da Lei Federal 11.445 de 2007, o qual determina que toda edificação permanente urbana será conectada às redes públicas de abastecimento de água e de esgotamento sanitário disponíveis e estão, aspas, sujeitas ao pagamento de taxas, tarifas e outros preços públicos decorrentes da disponibilização e da manutenção da infraestrutura e do uso desse serviço. Fecha aspas. Ainda, o parágrafo 5º deste artigo 45 desta lei dispõe que, parágrafo 5º, o pagamento de taxa ou de tarifa, na forma prevista no caput deste artigo, não isenta o usuário da obrigação de conectar-se à rede pública de esgotamento sanitário. E o descumprimento dessa obrigação sujeita o usuário ao pagamento de multa e demais sanções previstas na legislação, ressalvados os casos de reuso e de captação de água de chuva, nos termos do regulamento. Nesse sentido, reforça-se que o objetivo a ser buscado é a conexão de todos os domicílios à rede de esgotamento sanitário disponibilizada. Portanto, espera-se que o montante arrecadado pela prestadora do serviço com a tarifa de disponibilidade seja cada vez menor, significando um número cada vez maior de usuários efetivamente atendidos pelo sistema. Entendo ainda ser apropriada a sugestão de atualização dos valores arrecadados para recompor o poder de compra associado ao uso dos recursos decorrentes da arrecadação efetuada com a tarifa em tela. Por fim, ressaltamos a necessidade de fiscalização da utilização dos recursos arrecadados a título de disponibilidade do sistema de esgotamento sanitário,
tanto nas questões físicas de quantidade de ligações realizadas, quanto na correta contabilização dos valores efetivamente utilizados. E assim, eminente presidente, eminentes conselheiros, eu já tenho condições de votar e eu faço votando por, primeiro, homologar o valor de R$ 367.071 a ser destinado pela concessionária BRK Ambiental Uruguaiana S.A. para a conexão dos imóveis dos usuários enquadrados na categoria residencial social, a rede coletora de esgoto, referente à arrecadação dos períodos de janeiro de 2024 a dezembro desse ano, 2024. Segundo, determinar a área técnica da AGERGS a fiscalização dos valores aplicados. É o meu voto. Obrigada, conselheiro. Passo a palavra para o conselheiro revisor, Lucas Fur. Conselheiro. Boa tarde, presidente. Boa tarde, demais conselheiros, todos que nos escutam, diretores aqui da casa. Irei proceder à leitura da revisão. Em conformidade com o disposto no regimento interno da AGERGS, revisei o relatório e confirmo a sua correção. Quanto ao mérito, reporto-me a fundamentação apresentada pelo conselheiro relator, acompanhando o seu voto. Como voto, senhora presidente? Obrigada, conselheiro. Vamos passar o período de debates, esclarecimentos. Alguma questão, conselheiro Marcelo, conselheiro Juliane? Ok, eu também acompanho integralmente o voto do conselheiro Lorenzon. Conselheiro Porce. Acompanho o relator, presidente. Desculpe, não perguntei se havia alguma questão, conselheiro. Não tem. Tá certo. Conselheiro Marcelo. Também de acordo com o relator. Conselheiro Juliane. Ok. Por unanimidade, o processo 1953-3900-25-6 homologa o valor de R$ 363.071 a ser destinado pela BRK Ambiental Uruguaiana para a conexão dos imóveis dos usuários enquadrados na categoria residencial social à rede de esgotamento sanitário. Seguindo para comunicações, a Diretoria-Geral informa a emissão dos seguintes termos de arquivamento de notificação relativos à fiscalização dos indicadores de desempenho do transporte coletivo de passageiros. Vou pedir para o diretor-geral fazer a leitura e esclarecer se houver algum pedido de informação. Boa tarde, presidente, demais conselheiros, colegas. Então, esses termos de notificação foram devidamente, então, regularizados, as não conformidades pelas concessionárias, motivo, então, que foi emitido o termo de arquivamento. O primeiro, TA número 35/2025 DTM, para a Sociedade de Ônibus Capivarense Limitada, o processo número 001467, 3900-240. O TA número 36/2025 DTM, Viação Montenegro, SA, o processo 001912, 3900-248. TA número 37/2025 DTM para Expresso Frederis S.A., Viagens de Turismo, processo 001893, 3900-247. O TA número 38/2025, faltou o 5 ali, DTM para Rainha Transportes Limitada, processo 001907, 3900-240. TA número 39/2025 DTM para Real Transporte e Turismo S.A., processo 001908, 3900-242. E, por fim, TA número 43/2025 DTM, Expresso São Pedro Limitada, processo 001911, 3900-245. Sim, senhora presidente. Alguma observação, conselheiros? Não? Ok. Temos agora a nossa pauta aberta para convites e assuntos gerais. Gostaria de saber se os senhores têm algum convite que queiram compartilhar e algum assunto geral. Conselheiro Porce, Lorenzon. Da minha parte, não, presidente. Não? Conselheiro Juliane também não? Ok. Então, esta sessão de hoje foi muito breve, né? Geralmente não é tão breve assim, mas a nossa pauta desta semana constou este processo, estes aspectos.
Agradeço a presença de todos, os que estão nesta sala e virtualmente também. Na sequência, nós seguimos para a reunião administrativa. E aí, até terça-feira que vem. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, boa tarde. Bom trabalho.